O vídeo de hoje é da série de Finanças Públicas e vamos abordar as fases da despesa pública. Simplifica fará o seu canal de educação financeira. Finanças em linguagem simples para quem está começando ou não é da área. Já começamos com uma polêmica. Quantas fases tem a despesa pública? Tem autores que dizem ser 4 e outros 3. A diferença está na consideração da etapa de previsão como sendo uma fase da despesa ou não. Vamos entender o motivo. Para a maior parte dos autores, a despesa pública tem 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. Porém, há doutrinadores que também classificam a previsão orçamentária como uma etapa. Vamos falar de cada uma, que ficará mais claro a razão. Mas, e para você, que está fazendo um concurso público? Numa prova, o que deve responder? Bem, se tiver as 2 alternativas, dependerá da banca que administra o concurso. Observe os livros indicados. Mas a corrente majoritária entende que são 3 fases. Então, na dúvida, vá de 3, mas nem sempre será a resposta correta. Previsão é a fase inicial da despesa pública, segundo parte da doutrina. Mas, por que somente para alguns? Vamos entender. Previsão é o ato de incluir uma despesa no orçamento público, que é uma lei. Ou seja, é o ato de fixar uma despesa, passando a constar na lei orçamentária anual. É um ato fundamental, sem o qual uma despesa não pode ser realizada. Ter uma despesa sem estar prevista na lei orçamentária é um crime de responsabilidade, que pode até gerar o impeachment do chefe do executivo. Assim, pela sua importância, alguns autores de finanças públicas consideram esta como a primeira fase da despesa pública. Porém, por outro lado, o fato de estar no orçamento não garante que haverá aquela despesa. Ela pode não ser executada. Uma despesa pública só se inicia efetivamente na fase de empenho, como veremos na sequência deste vídeo. Por isso, a maior parte dos doutrinadores não considera a previsão como uma fase da despesa pública, o que não reduz em nada a importância desta etapa. As fases seguintes são aceitas por todos os doutrinadores de finanças públicas como fases da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Vamos a cada uma dessas etapas. Talvez você já tenha escutado por aí que a despesa não foi feita, apenas emitida a nota de empenho, mas não houve o pagamento. Ou ainda que basta emitir o empenho, um papel, nada demais. Não está se falando de pagamento. Será mesmo? Muita calma nessa hora. Vamos fazer uma analogia com uma compra que fazemos. Você vai numa loja e compra um sofá que será entregue em 2 meses. O pagamento será feito por cartão de crédito na entrega. Bem, o empenho seria a ordem de compra. Seria o ato de dar o sinal verde para a empresa produzir a mercadoria e te entregar. O empenho seria essa ordem de compra. A despesa já existe, porque o fornecedor já recebeu a ordem de produzir, já terá seus gastos. Se a mercadoria for entregue, terá que ser paga, senão significaria dar um calote. Mas essa despesa, embora já exista, ainda está pendente de alguma condição, a de entregar o sofá, na nossa analogia. Portanto, no empenho, o governo já assumiu o compromisso de realizar a despesa e já travou a parcela correspondente do orçamento público, não podendo mais ser remanejada para outro fim. Na tela, podem ler a mesma ideia, com outras palavras para reforçá-la. A fase seguinte é a de liquidação, que é a etapa de atestação. Na nossa analogia, seria alguém recebendo o sofá e assinando a entrega do produto, o que irá gerar uma ordem de pagamento para faturar contra o cliente por meio do cartão de crédito.
No caso do governo, um agente público confirmará se determinado serviço foi prestado ou se a mercadoria foi entregue. Por isso, dizemos que a liquidação é o fato gerador da despesa pública, já que agora a despesa está líquida. Daí o nome de liquidação. E certa, não mais depende de nenhuma condição. É a ordem de pagamento da ordem de compra, dada pelo empenho. Na tela, podem ler a mesma ideia, com outras palavras, para reforçá-la. A fase final é o pagamento, ou seja, o momento da transferência dos recursos de uma conta bancária para outra. Na analogia, o momento em que paguei a fatura do cartão de crédito. Na liquidação, tudo já foi confirmado, só faltava a transferência financeira da ordem de pagamento. Pois bem, vimos que a despesa pública tem 3 fases segundo a maioria dos autores: empenho, que é a ordem de compra e trava do orçamento; a liquidação, que é a mercadoria entregue ou serviço prestado com emissão da ordem de pagamento; e o pagamento, que é a transferência de dinheiro do comprador para o vendedor. Alguns autores consideram que existe uma fase anterior e inicial, que é a reserva, que é o ato de fixar a despesa na lei orçamentária anual. Outros pontos importantes. As fases precisam obrigatoriamente ocorrer em ordem, ou seja, primeiro empenha, depois liquida e somente depois se paga. Não pode haver pagamento antes de empenho ou liquidação, exceto em casos que alguma lei assim autorizar. Não faz sentido dizer que só teve empenho. Ele pode até ser cancelado, mas seria uma exceção. Ao se emitir a nota de empenho, a despesa já existe. Ela é a garantia do fornecedor. Ele já poderá ter custos para entregar a mercadoria ou prestar o serviço contratado. Então, cuidado quando algum governante disser que não fez uma despesa, apenas a empenhou. Neste vídeo vimos as fases da despesa pública. Simplifica fará o seu canal de educação financeira. Gostou? Dê seu like, comente, subscreva, divulgue. Até o próximo.